Bom dia, Lucas, Matheus, Eneida, todo mundo deu bom dia aqui, Gabriel também. Então, olha só, assunto novo aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre estruturas condicionais encadeadas. Bom, já ver que esse encadeamento aqui, tá? Deixa eu botar aqui na... Beleza? Aí vamos lá, então. A gente vai passar, então, por esses exemplos aqui, tá? Como montar uma condição, estruturas condicionais encadeadas, exemplos extras. Aí esses vão ser os tópicos que a gente vai abordar hoje aqui, tá? Aí, pessoal, olha só. A gente tem aqui, né, um conjunto de operadores que a gente pode utilizar nas nossas linguagens, nosso código, né? A gente já viu operadores aritméticos, que é, por exemplo, mais, vezes, menos, tudo mais, né? Operadores envolvendo os valores numéricos, certo? A gente viu também operadores de comparação, que é o menor, né, que é o maior, menor ou igual, né, o igual, certo? Por isso são comparadores, né, operadores que a gente utiliza para comparar dois valores. E aqui, no caso, a gente usa, na maioria das vezes, operadores numéricos, certo? Numéricos. E o retorno, assim, de quando eu comparo um número com o outro, né, o resultado vai ser sempre um resultado lógico, né? Então, por exemplo, 2 é menor do que 4, isso é true, né? Isso é verdadeiro, isso é um retorno lógico, tá? Quando a gente fala retorno lógico, quer dizer basicamente true ou falso, né? Isso é falso ou verdadeiro, tá? E a gente vai ver hoje, né, um conjunto de operadores que são operadores lógicos, tá? Que recebe aqui outros operandos lógicos, né? Assim, a operação que é feita em torno de um operador lógico, ele envolve outros, né, elementos lógicos, tá? Vou mostrar para vocês aqui, tá? O resultado é falso ou verdadeiro, tá? Esse slide é confuso, né? Mas vocês já vão entender assim o que é esse operador lógico aqui, certo? E o operador lógico aqui no caso é AND, OR ou NOT. É um desses três aqui que a gente vai ver na aula de hoje. Tem outros ainda, mas esse aqui são os que a gente vai ver, tá? São três operadores muito simples, né? Então, são muito simples de utilizar, tá? E a ideia basicamente é essa aqui, olha só. Por exemplo, em relação ao operador AND, tá? Quando eu quero, né, assim, usar um if, e nesse if eu quero que duas condições sejam satisfeitas. Por exemplo, eu não quero só que 2 seja menor do que 4. Eu quero que, por exemplo, 2 seja menor do que 4. E, além disso, eu quero também que 5 seja menor do que 6. Isso é, eu tenho duas condições, né, para que aquele bloco de código esteja debaixo do if seja executado. Tá? Então, assim, eu vou utilizar o AND, então, quando eu quero que duas ou mais coisas sejam verdadeiras e não quando uma coisa só é verdadeira, tá? Então, olha só, aqui no nosso Python aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho lá, né, digamos que eu leio aqui um valor A, que é um inteiro, input, informe o valor de A. Aqui, digamos que eu tenha também lido aqui uma variável B. E outra coisa, olha só, aqui a gente aprendeu nas últimas aulas a utilizar o if, né? Por exemplo, se A for maior do que 2, então, por exemplo, o 2 só é de exemplo, certo? Estou colocando aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um conjunto de comandos, né? Que eu quero executar quando isso aqui for verdade, né? Quando A for maior que 2, certo? Por exemplo, códigos sendo executados quando, né, a condição não for verdadeira. Certo? Se não, né, caso o A não seja maior do que 2, então eu vou executar esse outro bloco de códigos aqui debaixo do else, certo? Então, vou botar aqui for false. Tá? Mas vocês veem o seguinte, né? Aqui eu estou utilizando só uma condição, né? Por exemplo,
eu não estou ainda colocando nenhuma condição relacionada com a variável B, né? Só coloquei uma condição relacionada com a variável A. Se eu quiser, por exemplo, que executar esse cara aqui quando o A for maior do que 2 e quando o B for, por exemplo, maior do que 5, eu posso usar o AND aqui para fazer isso. Ó. E aí, nesse caso, né, esse cara aqui só vai ser executado quando as duas condições forem verdadeiras. Tá? Quando o A for maior que 2 e quando o B for maior que 5. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar, tá, pessoal? Sobre alguns modificadores que eu posso utilizar aqui, alguns operadores que eu posso colocar aqui, que ligam, né, que servem para juntar duas condições lógicas, tá? Certo? Então, esse aqui é o primeiro operador, né? O operador AND, no caso, né? Você vê o seguinte, olha só. Para a gente testar se um triângulo é equilátero, são duas condições que a gente tem que avaliar, né? Assim, eu preciso ver, por exemplo, que um lado, por exemplo, aqui eu tenho, né, 3 lados de triângulo, né? O lado A, lado B, lado C, certo? Se eu quiser testar que os 3 lados sejam iguais, uma opção que a gente tem é eu comparar o lado A com o lado B e depois o lado B com o lado C. Né? Se essas duas condições forem verdadeiras, então, assim, por associação, o C vai ser igual ao A também. Mas eu vou precisar utilizar o AND aqui, porque essas duas coisas precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo, certo? Eu não posso, por exemplo, se o lado A for igual ao lado B, mas o lado B não for igual ao lado C, isso aqui não é um triângulo equilátero, certo? Tá bom, pessoal? Então, olha só, a ideia básica aqui é que essa condição toda aqui, ó, por exemplo, lado A com lado B com lado C, juntados com AND, né? Esse cara todo aqui ele vai ser verdadeiro apenas se essas duas condições forem verdadeiras. Não é igual aqui, né? Isso aqui só vai ser executado quando o A for maior que 2 e quando o B for maior que 5. As duas condições, tá, pessoal? Esse é o conector AND. Isso aqui tem que ser verdade e isso aqui tem que ser verdade para que isso aqui seja verdade. Por exemplo, se eu informar aqui, por exemplo, tirar esse cara aqui, vou dar, por exemplo, aqui 2, olha. E aqui 4. Não, aqui 6 no caso. Você vê assim, olha, o A não é maior que 2. E por mais que o B ele seja maior do que 5, porque ele é igual a 6, esse cara aqui não vai ser executado, porque quando eu estou utilizando o AND, as duas coisas têm que ser verdade, né? Esse cara que tem que ser verdade e esse cara que tem que ser verdade também. Certo? Então, assim, se eu executar o código aqui agora, tá, por exemplo, aqui Python 3 teste, ele vai dizer que os códigos foram executados, né? Esse cara que foi executado porque, né, a condição é falsa, né? É falsa por quê? Porque um dos dois é falso. Aqui, no caso, o A não é maior do que 2, porque o A é igual a 2, né? Ele não é maior que 2, e por isso essa condição aqui foi falsa. E como ela é falsa, todo esse cara aqui é falso também. Certo? Todo esse cara aqui é falso também. Esse cara aqui todo, ele só é verdadeiro quando as duas condições forem verdadeiras, tá? Essa é a condição AND, certo? Tá? Mas aqui a gente tem, né, uma outra condição também. Daqui eu volto aqui depois e mostro essa tabela para vocês aqui, tá? A gente tem aqui, olha, um outro operador que é o OR. Tá? O OR, no caso, uma das duas coisas precisam ser verdadeiras para que a estrutura toda seja verdade. Então, olha só. Se eu botar OR aqui agora, então, assim, esse bloco aqui vai ser executado apenas se um desses dois caras que foram verdadeiros. Se A for maior que 2 ou B for maior que 5, então esse cara que vai ser executado. Certo? Então, assim, se eu salvar aqui e executar agora, olha só, esse cara aqui, né, executou. Por quê? Porque B é maior do que 5. Então, por mais que o A ele não seja maior que 2, né, como apenas uma das duas condições precisa ser verdadeira para que isso aqui tudo seja considerado correto, então ele executou isso aqui porque, né, o B é maior que 5. Tá?
Beleza, pessoal? Me acompanhando aí? Isso aqui é um pouquinho novo, assim, a gente está fugindo um pouquinho daquilo que a gente viu, né? Assim, a gente tinha trabalhado apenas com uma condição, agora a gente está utilizando conectores para ligar duas ou mais condições. Eu, por exemplo, que eu posso colocar aqui várias coisas, posso botar um novo OR aqui, e eu, por exemplo, posso comparar, por exemplo, né, agora dessa vez 5 com, né, 6, 7, eu posso botar uma outra coisa aqui e por aí vai, tá? Então, assim, o OR e o AND servem para a gente linkar, né? Para a gente poder ligar dois ou mais operadores lógicos, tá? Então, isso aqui, aliás, operadores de comparação, né? Então, isso aqui é um operador de comparação, né? Isso aqui eu faço uma comparação. Para eu ligar esse cara com esse, eu posso utilizar ou o OR ou o AND. Quando eu estou utilizando o AND, eu quero que tudo seja verdade. Eu quero que todas as condições aqui sejam verdade. Só se tudo for verdade, é que eu vou executar nesse cara aqui de baixo, certo? Tá? Esse cara que só vai ser executado quando tudo for verdade. Mas se eu quiser que quando apenas um ser verdade, para mim basta um cara ser verdade, então posso utilizar o OR aqui. Tá? Então é por isso que, por exemplo, aqui, para eu verificar se o triângulo é equilátero, eu preciso verificar se A é igual a B, se B é igual a C, e no caso C é igual a A, eu preciso comparar C igual a A, porque por associação, se A é igual a B e B é igual a C, então C vai ser igual a A, certo? Mas aqui no caso eu preciso que essas duas condições sejam verdadeiras, certo? Então por isso eu estou utilizando o AND. Quando eu for agora verificar se o triângulo é isósceles, um triângulo isósceles é aquele que quando dois lados são iguais. Então, assim, quando pelo menos dois lados são iguais, né? Quando dois lados são iguais do triângulo, quer dizer que ele é isósceles, certo? É diferente, por exemplo, do escaleno. O escaleno é quando os três são diferentes. Quando dois são iguais, então ele é isósceles, o triângulo. Então, assim, para eu verificar se o triângulo é isósceles, eu tenho que comparar. Vem cá, o lado A é igual a B, ou o lado B é igual a C, ou o lado A é igual a C, qualquer uma dessas condições aqui. Se ela for verdade, então o triângulo é isósceles. Certo? Isso eu estou utilizando o OR aqui. Eu não quero que tudo seja verdade, eu quero que uma dessas condições seja verdadeiras para que o triângulo seja isósceles, tá? Beleza? Aí está colocando aqui uma observação, né, de que, por exemplo, quando eu for utilizar aqui, né, o AND, é importante, né, eu não colocar valores numéricos aqui, olha só. Isso aqui tem que ser um valor lógico, né? Isso aqui tem que ser uma equação lógica. Eu ver aqui, por exemplo, lado A é igual ao lado B, isso aqui vai retornar true ou false para mim. E é esse tipo de coisa que eu posso ligar com AND, tá? Eu não coloco números aqui, eu coloco uma coisa que vai me retornar o falso verdadeiro. Aqui o lado A, ele ou é igual a B, nesse caso essa condição, esse cara aqui vai ser verdadeiro, ou ele é diferente de B, e nesse caso aqui, esse cara aqui vai ser falso. Tá? E é esse tipo de coisa que a gente coloca aqui com AND, tá? Beleza, pessoal? Então tá aqui, né? Aqui de novo, né? O lado C aqui no caso é número, né? E aí aqui por isso a gente não coloca, né? Por isso você tá com uma bombinha aqui, né? Indicando que esse cara aqui eu não utilizo, né? Eu coloquei apenas expressões lógicas que retornam para a gente o falso ou verdadeiro, tá? E a gente tem uma tabela aqui, verdade, né? Isso aqui é o que a gente chama de tabela verdade, ó. Quando eu tenho aqui, né? Digamos que o A, né, seja uma expressão lógica que vai retornar para mim falso ou verdadeiro. O B também ele é uma expressão lógica, vai retornar falso ou verdadeiro. E aqui eu verifico o que acontece quando eu faço A e B. A e B, né? Lembrando que o AND, no caso, é E em inglês, né? Então, aqui, olha só, quando F, A foi igual a F e B igual a F, então A e B vai ser F, vai ser falso, né? F aqui de falso, certo? Você vê aqui que sempre que ou A ou B for falso, aqui, por exemplo, A é F, então esse cara é falso.
A é falso, esse cara aqui é falso. Né? B aqui é falso, esse cara aqui vai ser falso. A única condição para que esse cara seja verdadeiro é que os dois têm que ser verdadeiro. Tá vendo aqui? Os dois têm que ser verdadeiro para que A e B sejam verdadeiro. Tá? Já quando estou trabalhando com OR, uma das duas condições precisam ser verdadeira. Né? Então, a única condição em que A ou B vai ser falso é quando A for falso e B for falso também. Tá? Essa aqui é a única condição para que A ou B seja falso. Todas as outras vão ser verdadeiras. Por quê? Porque quando eu estou utilizando o OR, basta que uma seja verdadeira. Né? Então, isso aqui, né, como B é verdadeiro, então A ou B vai ser verdadeiro. Como A é verdadeiro, então A ou B vai ser verdadeiro. Aqui, como os dois são verdadeiros, o A ou B vai ser verdadeiro também. Tá? Beleza, pessoal? Aí eu tenho aqui um outro operador que é o NOT, né? O NOT é a negação, né? Então, assim, quando eu faço NOT A, né? E A é falso, o NOT A é verdadeiro. Tá? Então, ele inverte, né? Aquilo que é true vira falso e aquilo que é falso vira verdadeiro, tá? Tá? Então, é a negação, certo? Aí, sempre lembrando que ele coloca algumas dicas, né? Por exemplo, quando eu estou comparando aqui dois valores, né? Aqui A ou B, eu preciso, quer dizer, quando estou comparando A com B, eu preciso utilizar o igual aqui, certo? E aí, no caso NOT, ele só vai ser utilizado quando o operando dele é um valor lógico também. Eu não posso fazer por exemplo, NOT 1 ou NOT 2,5. Eu só posso fazer NOT true, que aí no caso vai dar false. Ou NOT false, que no caso vai dar verdadeiro, tá? Beleza, pessoal? Então, assim, esse NOT aqui, ele é um operador que... mas o operando desse operador tem sempre que ser um valor lógico. Da mesma forma como o OR aqui, né? O OR, ele é um operador envolvendo dois valores lógicos. Aqui, no caso, A e B são dois valores lógicos, tá? Não pode ser um valor inteiro, certo? Até pode, né? Até pode ser inteiro, assim, no Python não dá erro, mas, assim, aqui para essas aulas que a gente está dando, tá? A gente vai assumir sempre que os dois caras, né, são lógicos, tá? Ou falsos ou verdadeiros, tá? Beleza? Aí sempre interessante a gente ver aqui as precedências entre os operadores, certo? Já que a gente está vendo agora novos operadores, a gente tem essa preferência aqui, tá? Essa precedência aqui, aliás. Tá? Então, por exemplo, esse inversão de sinal aqui, ele vai ter preferência em relação a todos os demais. Potenciação vai ter precedência em relação a todos os demais. Então, assim, quando eu não estou utilizando parênteses, né? Por exemplo, se o potenciação ele vier junto com a divisão, a potenciação vai ser feita antes, porque ele tem precedência, certo? Então, por exemplo, aqui, olha. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, olha. 2 elevado a 4 dividido por 6. Esse cara aqui, como ele tem precedência, ele vai ser executado antes do que a divisão por 6, certo? Se eu quiser, por exemplo, fazer com que esse cara aqui divida primeiro e depois faça a potenciação, basta eu fazer isso aqui, né? E aí, no caso, ele vai, com parênteses, ele tem prioridade, ele vai primeiro fazer esse cálculo aqui, depois ele vai levar 2, né, ao resultado dessa operação, certo? Então, assim, sempre que a gente tiver dúvida em relação à precedência, a gente pode utilizar parênteses para a gente forçar uma dada ordem, né? Aqui no caso, né, como eu coloquei parênteses, então esse cara aqui ele vai ter prioridade, né, em relação à potenciação, justamente fala do parênteses, e aqui está mostrando aqui que o parênteses ele tem precedência em relação a todos, tá? Mas isso aqui é mais para mostrar que, por exemplo, o OR e o AND, ele tem uma precedência muito baixa, isso ele vai ser executado lá no final. Então, por exemplo, aqui, olha, por exemplo, lado A é igual a B ou lado B é igual a C. Primeiro ele faz esse cálculo aqui para verificar se esse cara aqui é verdadeiro. Depois ele faz o cálculo disso aqui para verificar se isso aqui é verdadeiro. E aí depois ele junta com OR.
tá? O OR é feito por último, tá? Isso a gente queria mostrar, tá? O OR e o AND, né, são as últimas coisas que são feitas aqui. E a gente também tem o NOT, né, que também tem uma precedência muito baixa, tá? Então, isso aqui é importante a gente estar, né, atento, certo? Então, alguns exemplos aqui, olha só. Vamos lá. X é menor do que 20? Aqui, ó. Aqui utilizando as tabelas, né? Aqui estão os valores de X, né? Aí ele está comparando aqui, né? X é menor do que 20? Verdadeiro, né? Isso aqui é verdade, né? Então, nota o seguinte. Como eu estou utilizando o conector OR aqui, então, se uma das duas condições for verdade, então a coisa toda é verdade, né? Aquilo que eu falei, né? O OR, ele faz isso. Se uma das coisas é verdade, então toda coisa é verdade. Então, se esse cara que for verdadeiro, eu não preciso nem avaliar esse cara aqui. Porque se isso aqui é verdade, então toda expressão é verdadeira já, porque basta um ser verdade para que tudo seja verdade, tá? Então, aqui, olha, quando x é igual a 10, essa expressão aqui verdadeira porque 10 é menor ou igual que 20, então, né, verdade, eu não preciso nem avaliar isso aqui. 20, ele é menor ou igual que 20? É verdade, então não preciso nem avaliar o segundo, já deu verdadeiro aqui. Quando x for igual a 30, né, vê que 30 não é menor do que 20, deu falso aqui. E x aqui também não é maior do que 40. 30 não é maior que 40, certo? Então isso aqui deu falso. As duas coisas deram falsos e essa é a única condição para que a expressão toda dê falso, né? Então ele botou a F aqui, tá? Aqui, olha. Quando x é igual a 40 agora, né? Aqui, 40 é menor do que 20, menor ou igual que 20? Não, isso aqui é falso. Aí vou avaliar se é a segunda expressão aqui. Né? 40 é maior ou igual que 40? É verdadeiro, né? Aí, como esse cara aqui é verdadeiro, então toda expressão é verdadeira, certo? Depois, para 50, esse aqui dá falso, né? Mas esse aqui vai dar verdadeiro, certo? Porque 50 é maior que 40, né? Então, deu verdadeiro aqui também, certo? Beleza, pessoal? Então tá, então assim, essa aqui é a condição do OR, né? Agora vamos ver exemplo aqui, né, para o AND, né? Para o AND, as duas coisas têm que ser verdade para que a expressão toda seja verdadeira, certo? Lembrando o seguinte, tá, pessoal? Esse OR, né, essa expressão aqui, com AND e tudo mais, a gente sempre utiliza ela com if, tá vendo? Com if assim, tá? Eu, lá para frente do curso, eu vou mostrar outras situações onde a gente pode usar isso aqui, tá? Esse tipo de expressão. Mas, por enquanto, a gente utiliza com if, tá? Eu vou utilizar o OR aqui para poder avaliar com if, né, duas ou mais expressões lógicas, aqui como eu estou fazendo com essa expressão e essa expressão aqui também, tá? Então, aqui no caso, ó, salário é igual a 900, né? Salário é maior que 1.000? Não, não é maior que 1.000. Então, assim, como eu estou usando a expressão AND, e quando eu estou utilizando o AND, as duas coisas têm que ser verdadeiras para que tudo seja verdade, então isso aqui tudo já deu falso já, eu não preciso nem avaliar o segundo, certo? Esse cara aqui deu falso, então, assim, o fato é, isso aqui deu falso, como eu quero que as duas coisas sejam verdadeiras para que essa expressão toda seja verdadeira, então já deu falso aqui também, tá? Salário que é igual a 1.000 agora, ele é maior que 1.000? Dá falso de novo, certo? Então, assim, não preciso nem comparar a idade. Como deu falso, eu não preciso nem verificar esse cara aqui, né? Essa expressão toda aqui já é falsa já. Quando o salário foi igual a 1.100, então, assim, 1.100, ele é maior do que 1.000? Isso é verdadeiro, né? Tá ok. Né? Aí agora eu vou comparar aqui com idade maior que 18. Idade é maior que 18? Não, a idade agora é 17. Então, 17, ele não é maior que 18. Isso aqui deu falso, então toda expressão aqui vai dar falso. Né? E aqui colocou falso, então. E aqui, né, assim, salário é igual a 1.200, né, essa expressão aqui deu verdadeira, certo? O salário é maior do que 1.000. E a idade aqui, no caso, é 22. Eu estou comparando agora 22 com 18, né? No caso, dá verdadeiro também. E é como as duas coisas são verdades, então o resultado dá verdadeiro. Certo? Beleza, pessoal?
É basicamente essa a ideia aqui com OR e AND, tá? Assim, uma ideia que é nova, né, mas é relativamente simples, né? Serve apenas para eu ligar ali duas expressões lógicas, tá? Aqui, olha só. Mas o exemplo aqui utilizando o AND aqui no caso, né? Aqui eu estou verificando, né, se quando faço assim, se o resto da divisão é por 2, né? Se ele é diferente de 0, eu estou verificando se o número é ímpar, certo? Então, assim, isso aqui vai estar verdadeiro quando? Quando o número é ímpar, tá? Porque, assim, quando o número é par, então, quando eu divido esse número por 2, vai sobrar 0, certo? Não vai sobrar nada, certo? Então, assim, esse cara aqui, aí quando ele é ímpar, né, vai sobrar 1. Né? Quando o número é ímpar, eu divido por 2, vai sobrar 1. E aí 1 é diferente de 0, certo? Tá, então vamos verificar aqui. Então, olha só. 1231, 1231, ele é ímpar? Isso aqui deu verdadeiro. Mas contador, que é 51, ele é menor do que 50? Não, é falso. Então, no caso aqui, vai dar F. Tá? Então, assim, como eu estou utilizando o AND, por mais que esse cara que seja verdadeiro, quando o segundo, né, a segunda expressão aqui, ela é falsa, então toda expressão aqui ela é falsa, tá? Então, assim, esse cara aqui, ele é par, então já deu falso aqui, então não precisa nem avaliar o segundo, já deu falso, deu F aqui, né? Esse cara aqui é ímpar, e aí, no caso, assim, vai dar verdadeiro aqui, então vamos avaliar o segundo. 49 é menor do que 50? Né? Então, esse cara aqui deu verdadeiro. Esse cara aqui deu verdadeiro também, e por isso ele colocou verdadeiro aqui, tá? Agora, número par já deu falso aqui na primeira, né? Porque o resto da divisão, né, desse número por 2, ele é igual a 0, não é diferente de 0, tá? Então dá falso aqui, tá? E aí, como esse cara aqui já deu falso, não preciso nem comparar, né, a segunda, porque eu já sei que toda expressão é falsa, certo? Tudo certo aí, pessoal? Tudo certo? Professor, você pode repetir esse último exemplo, por favor? Último exemplo aqui. Olha só, Isso, por favor. aqui eu verifico se o número é ímpar, né? Só vai ser verdadeiro isso aqui se o número for ímpar. Isso aí você entendeu? Sim, sim. Sim, tá. Então, assim, esse cara aqui deu falso, né? Esse cara aqui deu falso, porque 12, 3, 4, ele é par. Então, esse aqui já deu falso já. Porque 12, 3, 4 dividido por 2, o resto dá 0, né? Então, esse aqui deu falso. E aí, eu nem preciso avaliar essa segunda condição aqui. Essa condição aqui é verdadeira. Por exemplo, 48 é menor do que 50. Essa condição é verdadeira, né? Mas, como esse cara aqui já deu falso, quando falso e verdadeiro, né, quando eu faço falso e verdadeiro, né, dá falso. Porque com AND, né, com esse operador E aqui, com AND, as duas coisas têm que ser verdadeiras para que a expressão toda seja verdadeira. Certo? Deu para entender? Entendi. Tá. Então vamos lá, pessoal. Aqui um exemplo aqui, né, de problema, né? Vamos ver aqui, né, esse exemplo aqui. Então, olha só. Calcular o alcance S de um projétil, né, que é dado por essa fórmula aqui, né? As entradas são a velocidade inicial V0 e o ângulo θ, né, entre o cano do canhão e o solo, certo? Então, assim, V0 e o ângulo vão ser as entradas iniciais, que são os valores importantes aqui para a gente utilizar essa fórmula aqui, tá? E aí, o que ele quer é calcular, né, o S, né? Dado que a gente tem V0, né, e a gente tem, né, o θ, ele também está informando aqui que o valor de G é igual a 9,81, certo? Vamos lá fazer o exercício aqui, então. A ideia básica aqui, deixa eu só verificar se é isso mesmo, pessoal. Ele quer, na verdade, checar, né, se essas entradas iniciais aqui são válidas. Então, por exemplo, se uma velocidade inicial negativa, uma entrada não válida. Então, assim, a ideia básica desse exercício eu só vou calcular a distância S se as entradas que o usuário informou são válidas.
Então, se o cara informar uma velocidade inicial negativa, eu não vou calcular. Né? Eu vou dizer para o usuário, olha, digita de novo porque você colocou um valor estranho aqui, eu não estou preparado para receber um valor negativo aqui para colocar na fórmula, certo? Então, olha só, vamos colocar aqui, então, a gente vai pegar aqui o V0, né, varia do usuário, né? Esse V0 aqui é um float, né, informe a velocidade inicial, certo? Eu vou pegar aqui do usuário também o ângulo, né? O ângulo, informe o ângulo, tá? E o valor de G é 9,81. 9,81, lembrando que a gente utiliza ponto aqui e não vírgula, porque a gente está aqui. O Python a gente usa a linguagem inglesa, né, enquanto o vírgula é uma coisa mais da linguagem, né, portuguesa, certo? Aí, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse cara aqui, esse valor que o usuário informou é um valor válido, tá? E vou verificar aqui se o ângulo é válido também. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Olha, se V0. Vamos assumir que um valor válido ele tem que ser maior ou igual que zero. Certo? E, além de V0 ser maior que zero, eu quero que o meu ângulo, né, o ângulo, ele seja... aqui o ângulo é informado em graus, certo? Então, digamos que o ângulo aqui ele tem que ser também maior ou igual que zero. Certo? O ângulo tem que ser maior que zero. Maior ou igual que zero. Não sei se é essa condição que o pessoal está aceitando aqui, tá, pessoal? Às vezes o pessoal está aceitando isso aqui, olha só. V0 é maior que zero, isso nos slides estou falando, né? Mas, assim, eu vou assumir que né, um valor V0 igual a zero é um valor válido também, tanto que eu posso aplicar nessa fórmula aqui. No caso, assim, se V0 é igual a zero, né, S vai ser igual a zero. Então, assim, é um valor que é válido para essa fórmula, certo? Digamos que o ângulo seja maior ou igual que zero também. Eu quero um ângulo maior ou igual que zero. E eu quero também um ângulo, né? O ângulo aqui ele tem que ser menor do que 90. Não vou botar igual a 90, por quê? Porque se for igual a 90, o cara vai tirar para cima, vai cair exatamente no mesmo lugar, vai cair em cima da cabeça do cara que está tirando, né? E aí, no caso, o S vai ser zero, né? Eu vou botar assim, não sei se é assim que está no exercício, mas eu vou assumir assim que o cara não vai informar um ângulo igual a 90 para ele não tirar exatamente para cima, certo? Mas vamos calcular aqui, né, o valor de S, tá? O S vai ser igual a V0 ao quadrado dividido por G, V0 ao quadrado, né? Dividido por G, certo? Vezes o seno de 2θ. Vezes o seno, né? O seno de 2 vezes o ângulo, só que tem duas coisas aqui, né? Primeiro que o ângulo, eu tenho que converter ele para radianos, né? Porque, assim, essa função sim aqui, ela só funciona com radianos, certo? Então, eu vou ter que converter esse cara aqui também. E outra coisa é que, para utilizar o sim, vou ter que usar a biblioteca MEF, né? Eu já falei sobre ela em alguma aula anterior aí. Então, assim, eu posso fazer isso aqui, né? Eu tenho que importar esse cara, tá? Aqui, bota aqui, ó. From MEF, import. Eu posso colocar, por exemplo, asterisco aqui, aí ele vai importar, né, o sim. Eu posso colocar só aquilo que eu quero importar mesmo, eu posso botar o sim aqui, ó, certo? E o ângulo aqui, no caso, vou ter que fazer a conversão aqui para radianos, né? Então, vou botar aqui, ó, ângulo radianos vai ser igual radians vezes o ângulo. Aí, assim, essa função aqui, ela também está no MEF, e eu, para importar ela, eu posso colocar assim, olha, tá? Vírgula, né, sim, vírgula radian, certo? Posso fazer isso ou posso importar todo mundo de uma vez, tá, pessoal? Né? Tanto faz para vocês aí, pode fazer de uma forma ou de outra, tá?
Aí eu vou utilizar esse cara, né, aqui, ó. Certo? Aí, assim, aí vou colocar aqui o else, né? Calma, vou imprimir o valor de S aqui ainda também, tá? E aí no else vou colocar o seguinte, olha só. Entradas inválidas. Então, assim, se o cara informar uma entrada válida, o que é uma entrada válida? É quando essas três condições aqui são corretas ao mesmo tempo, certo? Quando as três são corretas, eu vou calcular o valor de S e vou imprimir o valor de S, que eu ainda posso colocar, né, um round aqui da vida, para arredondar na entrada, digamos que a gente queira aqui 2 casas decimais, certo? Tá? Aí daí, tá? Então, assim, a priori, essa aqui é a forma que a gente tem, tá? De avaliar que essas condições são verdadeiras para a gente só calcular o S caso tudo seja verdadeiro, todas as condições sejam verdadeiras, tá? Então, beleza. Olha só, aqui ele usou ângulo aberto, olha só. O ângulo não pode ser nem 0, nem igual a 90. Então, assim, eu vou ajustar aqui e botar assim, tá? Tem que ser maior que 0, tá? Mas, assim pessoal, aqui no enunciado ele não colocou nenhuma, não falou nada sobre as condições, certo? Então, assim, eu assumi que era assim, né? Claro que, assim, lá no CodeBench a gente coloca o enunciado direitinho, a gente coloca todas as informações lá, mas o fato é que, assim, aqui ele não colocou nada, eu assumi aquilo lá, mas olhando aqui, né, eu estou vendo que na solução ele está utilizando aqui um intervalo aberto, né? Então, eu imagino que aqui no caso, né, não ser igual a 0, então eu vou deixar assim. Mas a velocidade inicial pode ser igual a 0, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá? Mas acabei de ver um erro no slide, né? Porque, assim, se a velocidade inicial for igual a 0, o alcance não vai ser né, maior que 0, ele pode ser maior ou igual que 0 também, né? Tem que colocar o igual aqui. Ou coloca maior aqui, e aí deixa maior aqui, ou bota maior ou igual aqui, né? Tá? Isso aqui tá errado. Certo? Então, tá aqui, olha, as 3 condições têm que ser verdadeiras para que a gente faça o cálculo aqui da distância, certo? Do espaço percorrido pelo projétil, tá? Então, tá aqui, pessoal. Aqui é a leitura dos valores, aqui está importando aqui da biblioteca, né? Exatamente aquilo que a gente fez aqui, certo? Não cometa essa loucura. Pessoal, não pode fazer isso aqui, tá? Aqui se a gente for comparar, a gente quer saber se o θ, é só usar a expressão loucura aqui, né? Se a gente quer saber se o θ é maior que 0 e o θ ele é menor do que 90, tem que fazer essas 2 coisas separadas aqui, tá? θ maior que 0 e θ menor que 90. Eu não posso fazer dessa forma aqui, tá? Não é como você fala, porque da forma como você falaria em português seria o ângulo é maior que 0 e menor do que 90, né? Seria como você fala em português. Mas o computador ele não entende português, ele entende, né, essa sintaxe aqui, né? Então ele não vai entender essa forma aqui, tá? Então é importante você discriminar da forma como está sendo colocado aqui, certo? Pessoal, dúvidas? Vocês podem interromper em qualquer momento aí e falar, tá? Sou, com licença, bom dia. Oi, Claudemir. Se eu boto a condição do radiano lá, a transformação antes do if, vai dar certo? Vai sim. Pode colocar lá. Okay, pode botar aqui sem problema nenhum. Tá? Qual é a única desvantagem, Claudemir? Qual é a única desvantagem? Esse código aqui está perfeitamente correto. Está perfeitamente correto. Tá? E hoje em dia, né, assim, essa desvantagem que eu vou falar nem é uma desvantagem de fato, tá? Mas o fato é que esse cara aqui, esse cálculo, ele foi feito à toa. Né? Esse valor aqui, você nunca vai utilizar ele caso as condições aqui não sejam satisfeitas, porque se isso aqui não for verdade, ele vai cair aqui, aí pouco importou você calcular isso aqui ou não, entendeu? Então, assim, a priori, esse programa aqui é mais eficiente. Mas, hoje em dia, a gente pouco se importa com isso, tá? Assim, esse tipo de coisa,
era uma preocupação que a gente tinha no começo da computação, mas hoje em dia o computador está tão eficiente e esse cálculo que é feito de forma tão rápida, tão veloz, que, sim, tanto faz, tá? Hoje em dia, tá? Mas assim, a gente geralmente tem essa prática, né? Eu só vou calcular coisas que eu realmente vou utilizar. Então, por isso que, assim, como esse cara está sendo utilizado aqui dentro, eu tendo a calcular ele aqui dentro apenas também, tá? Beleza, vamos lá aqui. Existe outra forma de resolver? Né? Para algumas pessoas é mais fácil pensar nas condições válidas do problema. Isso é, assim, isso que a gente fez aqui, a gente verificou quais são as condições válidas, né? Eu quero que isso aqui seja verdade, né? Eu quero que isso aqui seja verdade e eu quero que isso aqui seja verdade também, porque isso aqui são as condições que tornam a entrada válida, certo? Mas algumas pessoas elas podem ter preferência por verificar se a condição ela é inválida e não se ela é válida. Vou já explicar isso melhor, tá? Aqui, por exemplo, olha só. Como é que, assim, aqui eu estou verificando se a condição é válida. Mas como é que eu faria para verificar aqui se ela é inválida? Para eu verificar se ela é inválida, basta eu verificar, por exemplo, olha só. Vem cá, a velocidade inicial ele é menor do que zero? Se ela for menor do que zero, né, a condição já é inválida. Ou, vem cá, o ângulo ele é menor ou igual que zero? Né? Isso aqui já é uma condição para ser inválida também. Ou, o ângulo ele é maior ou igual que 90? Veja o seguinte, qualquer uma dessas condições aqui, se for verdade, então a entrada é inválida, certo? Então, por isso eu vou ter que inverter aqui, ó. Vou ter que colocar esse cara aqui para cima, né? E mover esse cara aqui para baixo. Mas vocês entendem que tanto faz, né? Assim, se uma dessas condições aqui for verdade, então a entrada não é válida, porque uma dessas caras aqui não está satisfazendo, né, uma condição básica aqui para que a entrada seja válida, certo? Se V0 for menor do que zero, então nem importa qual o valor do ângulo, né? É esse cara que já é inválido, então eu já vou colocar aqui entradas inválidas, certo? Tá, pessoal? Então, assim, são duas formas de resolver esse exercício aqui. Ou eu verifico se a entrada é válida, ou eu verifico se a entrada é não válida. E aqui eu estou verificando se ela é não válida. Se ela for não válida, eu vou imprimir de cara para o usuário aqui, olha, entradas inválidas. Certo? Beleza, pessoal? Vamos lá aqui, vamos seguir. Então, tá aqui, olha, tá vendo como ele utilizou o OR agora, né? O que ele fez aqui? O que eu tive que fazer aqui? Olha só, antes era AND, eu tive que mover tudo para OR, e eu tive que negar esse cara, né? Antes eu comparava se ele era maior do que zero, agora eu estou verificando se ele é menor do que zero. Antes eu verificava se o ângulo ele era maior do que zero, agora estou verificando se ele é menor ou igual que zero para checar se a entrada é inválida, tá? E eu também inverti aqui, olha só, antes era AND, agora eu estou utilizando o OR, tá bom? Então, olha só, se eu quiser, né, negar, né, aqui a entrada, né, vou voltar tudo aqui, pessoal, olha só. Voltar o que eu tinha feito antes aqui. Isso aqui era a minha solução inicial, né, utilizando o AND, né? E é o seguinte, olha só, esse cara aqui, ele é uma expressão lógica, vai retornar falso ou verdadeiro, certo? Uma coisa que eu posso fazer aqui é, por exemplo, colocar o not aqui, e aí, se isso aqui era verdadeiro, vai passar a ser falso, se era falso, vai passar a ser verdadeiro, e no caso eu posso inverter esses caras aqui, olha só. Né? Porque isso aqui, olha, isso aqui é a condição para me ser válido. Mas colocando o not aqui, que eu estou perguntando, vem cá, se a expressão ela é não válida, isso aqui é válido. Mas eu estou perguntando aqui, ó, se não válido, então imprime isso aqui. Se não, calcule aqui, né, os valores aqui do alcance, certo? Mas você vê que, assim, tanto faz ou eu utilizar essa abordagem do not aqui, né,
ou utilizar isso aqui. Eu vou comentar essa linha aqui, olha, tá? Esse cara aqui é igual ao quê? É igual eu colocar hora aqui, maior ou igual aqui, menor ou igual aqui, e menor aqui. Vê que esse cara aqui é exatamente igual a esse. Certo, pessoal? Pessoal, isso aqui eu acho que assim confunde um pouquinho a cabeça de vocês. O fato é, eu posso escolher uma das duas abordagens, certo? Eu posso utilizar ou verificar se a entrada, todas as entradas são válidas, ou se uma delas é inválida. Né? Basta verificar, né, isso, certo? E aí dá para converter um no outro utilizando essa abordagem, né? Aqui no caso, olha, se eu quiser inverter, né, o A e B e C e etc., basta eu negar o A, né? Por exemplo, se eu estava utilizando maior, eu passo a utilizar menor ou igual. Se eu estava utilizando igual, eu passo a utilizar diferente. Isso eu estou negando, certo? E eu vou trocar o AND por OR, tá? Mesma coisa aqui funciona também se eu quiser negar, né, uma sequência de comparações ligadas com OR, tá? Aqui basta eu negar cada entrada, né? E depois trocar o OR por AND, tá? Tá, assim, tanto faz, assim, essa expressão aqui é exatamente igual a essa, exatamente o mesmo resultado, tá? Da mesma forma como essa aqui dá o mesmo resultado que essa aqui, tá? Beleza, pessoal. Então, esse aqui, né, é um outro exercício, dessa vez verificando aqui da forma invertida, certo? Estou verificando aqui agora, né? Como eu tinha feito lá aqui, certo? Acabei de fazer aqui, né, com OR, né? Eu verificando se uma das três entradas, se uma dessas três é inválida. Se uma das três é inválida, eu vou dizer que os meus dados são inválidos, tá? Aqui testando o script, beleza? Depois vocês testam aí. E vamos aqui para o nosso problema 2. Assim, dados os três valores, x, y, z, verificar se esses três valores aí, se eles podem ser comprimentos dos lados de um triângulo, tá? Em caso positivo, verificar se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno, tá? E aí imprimir nomes sem acento, isso é, imprimir equilátero, isósceles ou escaleno, certo? Aí vamos lá, vamos resolver aqui esse exercício. Olha só. Para eu verificar se os três valores, né, os três lados formam um triângulo válido, eu preciso verificar se um dos valores, né, um dos lados, se ele é maior ou igual que a soma dos outros dois. Se um dos lados, né, ele for maior ou igual que a soma dos outros dois, quer dizer que o triângulo é não válido, tá? Não dá, por exemplo, não dá para construir um triângulo, né? Por exemplo, esse cara aqui, olha, esse cara aqui. Eu tenho aqui um lado de 4 centímetros, um lado de 2, um lado de 1. Não dá para construir um triângulo com esse cara aqui. Não dá, certo? Está faltando coisa aqui, certo? Eu só consigo construir quando, assim, um lado não é maior do que a soma dos outros dois, certo? Então, essa aqui é uma condição para que o triângulo seja válido, tá? Então, eu vou verificar primeiro aqui no nosso exercício se os três lados informados, se eles formam um triângulo válido. E aí, depois disso, vou verificar se ele é equilátero, se ele é isósceles ou se ele é escaleno, tá? Então, olha só. Equilátero é quando os três lados são iguais. Isósceles é quando pelo menos dois quer dizer, dois lados são iguais, né? Não é pelo menos dois, não, tá? Falei errado, tá? Quando dois lados são iguais, ele é isósceles, tá? Por que não é pelo menos dois? Porque, assim, quando é três, ele é equilátero, ele não é isósceles. Isósceles é quando exatamente dois lados são iguais. Escaleno é quando os três lados são diferentes, tá? Então, vamos lá tentar resolver isso aqui, pessoal. Vou apagar esse cara aqui. Então, olha só, vou pedir aqui, olha. Float, input, informe, o tamanho do lado A. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para, né, o lado B.
e o lado C. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou comparar aqui, né? Assim, eu vou comparar aqui. Se o A ele for maior ou igual que B mais C, ou se o B for maior do que A, maior ou igual no caso, A mais C, ou o C ele for maior ou igual que A mais B, é o seguinte, se uma dessas condições aqui for verdade, eu vou imprimir o que para o usuário? Que o triângulo é inválido. Certo? Certo? Então, aqui, se uma dessas condições for verdade, né, o triângulo é inválido, porque assim, nenhum lado pode ser maior ou igual que a soma dos outros dois. Tá? Se não, né? Se não, else, eu vou comparar aqui agora, eu vou verificar, né? Você vê que o else aqui, eu vou ter que colocar um if debaixo do else aqui. Para verificar, né? Aqui a gente vai ter que verificar várias coisas, né? Aqui eu vou verificar se o triângulo ele é equilátero. Tá? Então, assim, para verificar, eu vou ter que colocar um if debaixo do else, e aí depois eu vou mostrar uma forma mais inteligente, uma forma melhor da gente fazer isso aqui. Tá? Vou fazer uma forma aqui de uma forma que não é tão legal, mas depois vou mostrar uma forma assim que deixa o código mais organizado, tá, pessoal? Então, olha só. Como é que eu faço para verificar se o triângulo é equilátero? Basta eu verificar, né, que dois lados são iguais. Então, assim, ó, se A é igual a B e A é igual a C, por associação, B vai ser igual a C também, então o nosso triângulo ele é equilátero, certo? Então, eu vou botar aqui, ó, print equilátero. Equilátero. Certo, pessoal? Equilátero não, equilátero, né? Certo? Aí, se não, opa, botar um else aqui, se não, eu vou verificar agora se ele é isósceles, tá? Se ele não é equilátero, eu posso ainda verificar se se dois pares de lado, né, quer dizer, se um par de lado, né, dentre os pares existentes, eles são iguais, tá? Se dois lados forem iguais, quer dizer que ele é isósceles. Então, vou botar assim, olha, se A é igual a B, ou ver que basta um ser igual, né, um par ser igual, para que ele seja isósceles. Então, eu vou utilizar o OR, certo? Ou A igual a C, ou B igual a C. Se um desses caras aqui... Opa, pessoal. Else... Não, desculpa. Fazendo besteira aqui. Na verdade, eu vou botar um else aqui. Eu vou botar um novo if aqui, tá? É assim, tá? Então, assim, caso ele não seja equilátero, eu vou colocar um else aqui de novo, para verificar se um par de lado é igual. Se for igual, né, se essa condição que for verdadeira, eu vou imprimir isósceles. Certo? Esse S aqui, pessoal, é assim, acho que é sem S, né? É isósceles, tem um S assim. Se não, eu vou imprimir aqui, né, print escaleno. Certo? E pessoal, que ficou uma escadinha ruim aqui, né? Ficou um if aqui, depois tem um else, aí depois tem um if dentro do else, depois tem um if dentro do else, ficou essa escadinha aí. O código ficou crescendo para a direita, né? Daqui a pouco eu vou mostrar uma forma da gente trabalhar melhor em relação a essas várias comparações que a gente faz de forma encadeada, tá? Mas o fato é assim, olha só. Nosso programa aqui, ele vai primeiro verificar se o triângulo é válido. Se ele for inválido, vai imprimir isso aqui. Se não, né, se ele entrar aqui, quer dizer que eu já sei que o triângulo ele é válido, certo?
Aí eu vou de cara que começar a comparar. Vem cá. A igual a B e A igual a C, porque nesse caso, se as duas condições forem verdadeiras, então quer dizer que o triângulo é equilátero, certo? Então, assim, se isso aqui for verdade, se tudo for verdade, ele vai imprimir equilátero. Se não, ele vai entrar no novo if else aqui, tá vendo? Tá? E aí ele vai comparar, né? Se um dessas três condições aqui for verdadeiro, tá? Se uma das três for verdadeira, vai imprimir isósceles, se não vai imprimir escaleno aqui, tá? Desculpa. Beleza, pessoal? Deu para entender a ideia aqui? Por exemplo? Como é que tá para vocês aí? Tá tranquilo, só buguei nessa parte do if dentro do else, if dentro do else, que tá dentro do else. Você bugou, tá falando, ou você entendeu? Não, eu entendi, só que ficou meio ficou feio, né? pouco. Ficou estranho. Feio. Então vamos achar uma forma melhor da gente trabalhar isso aqui, tá? Assim, do jeito que tá ruim mesmo, certo? Então, assim, vamos ver uma solução melhor para isso. Então, assim, vocês nunca vão precisar programar uma coisa assim, porque eu vou ensinar uma forma melhor agora para a gente trabalhar isso aqui, tá? Então, vamos lá, né, ver essa condição melhor. Vamos só ver aqui a solução aqui do professor Leandro, tá? Então, aqui, né, ele verifica, né, as mesmas coisas que eu verifiquei, né? Se um dos lados é maior do que a soma dos outros dois, né? Se os três forem iguais, vai imprimir equilátero. Se um par for igual, vai imprimir isósceles, senão vai imprimir escaleno, certo? Tá aqui as condições, né, impressas aqui. E eis aqui a nossa solução, ó. Aí ele está colocando dessa vez aqui, né? Para dizer se, assim, tomar cuidado com maiúscula, minúscula. Né? Eu vi que alguns de vocês, né, apanhou com isso em relação ao CodeBench. No CodeBench ele compara isso, tá? Tem que ser exatamente igual, tá no enunciado, certo? Mas aqui, olha só, ele pediu aqui os três lados, aí primeiro ele comparou aqui, né? Verificou se os três lados formam um triângulo, né? Isso se não existe, né, assim, um lado que é maior igual que a soma dos outros dois, tá? Aí tá aqui, verifica se é escaleno, tá? Uma coisa importante, pessoal, que eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. O isósceles, ele só um triângulo só isósceles quando dois lados forem iguais e o terceiro não for igual. Porque assim, se o terceiro for igual, ele é equilátero, certo? Então, assim, isósceles é apenas quando dois lados for igual e o terceiro é diferente, tá? Mas, olha só, você concorda comigo, assim, se eu comparar isso aqui, olha só. Se eu comparar isso aqui, eu vou botar aqui, por exemplo, olha. Vou pegar esse cara aqui, olha. Tá, deixa eu apagar esse cara todo aqui. Tá certo eu fazer isso aqui, pessoal? O que vocês acham? O programa tá certo, assim? Ele está conseguindo identificar um triângulo ser isósceles ou não? Vamos partir do pressuposto que as entradas são válidas, isso é, A, B e C, eles formam um triângulo. Mas está certo eu dizer que ele é isósceles com esse código aqui? O que vocês acham? Quase, Yara. Na verdade, sim. Assim, ele poderia ser equilátero, né? Se um par de códigos, né? Se um par de lado ele é igual, ele pode ser isósceles ou ele pode ser equilátero. Vai ser equilátero quando? Quando o terceiro for igual aos outros dois. E vai ser isósceles quando? Quando o terceiro for diferente, certo? Esse programa aqui ele está certo por quê? Porque primeiro eu verifico se ele é equilátero. E apenas se ele não for equilátero é que eu vou verificar se ele é isósceles. Então, assim, quando ele chega aqui nessa comparação,
eu já sei que ele não é equilátero, eu já sei que os três não são iguais. Então, é por isso que esse código aqui está correto. Mas essa aqui não é uma condição para ele ser isósceles, porque isso aqui vai ser verdadeiro caso ele seja equilátero também, certo? É uma coisa que é importante a gente atentar, tá? Que assim, a ordem aqui, né, das coisas, elas influenciam, né? Esse cara aqui, ele pode ser, esse triângulo aqui, ele pode ser equilátero ou isósceles. Mas, se ele chegou aqui nesse Elsa, eu já sei que ele não é equilátero, tá? Beleza? Então, pessoal, olha só. Deixa eu pegar aqui o slide aqui. Vamos aqui para o nosso código aqui. Então, aqui o Leandro colocou alguns exemplos aqui, certo? E ele colocou valores negativos aqui também, né? Ixi, ele verificou até esse número negativo. Olha, essa é uma comparação que eu não fiz, tá vendo? Na realidade, ele deu duas soluções aqui, né? Ele fez essa comparação aqui. E aqui, nesse caso, ele não verificou se o triângulo se foi formado algum valor negativo ou não. Aliás, aqui também não, né? Aqui ele também não fez essa comparação, não. Aqui, olha só. Vê que esse exercício aqui, esse exemplo aqui, ele é o inverso disso aqui, né? Ele primeiro verificou aqui se o triângulo é válido, né? Ele primeiro verificou se o triângulo é válido. E aí, se o triângulo é válido, eu vou verificar se ele é escaleno. Aí depois eu vou verificar se ele é isósceles. Ele inverteu, certo? Ele inverteu. Vê que assim, para eu verificar se ele é escaleno, basta verificar que se x é diferente de y é diferente de z, e z é diferente de x. Isso é, se os três lados foram diferentes, então ele é escaleno. Vê que ele inverteu o exercício, mas as duas soluções estão corretas, certo? Tá? Então, assim, tem essas duas soluções aqui, tá? Invertendo aqui as condições. Você vê que, assim, esse não é triângulo, ele cai no else dessa vez, né? Enquanto que aqui ele tinha caído no if diretamente, tá? Então, assim, tanto faz a solução. Você vê que programação, a gente pode seguir vários caminhos, né? Não existe o caminho certo, né? Assim, aquela forma certa de fazer, tá? E olha que esse exemplo aqui é um exemplo simples, né? Mas, assim, quando a programação é mais complexa, existem trocentos caminhos que você pode seguir lá. Né? Isso que é legal, né? Porque você acaba seguindo um caminho que se adequa melhor à tua forma de pensar, né? Tua forma de raciocinar, certo? Tá bom? Então, vamos lá ver, pessoal, as estruturas condicionais encadeadas, tá? Então, olha só. Estruturas condicionais encadeadas são estruturas condicionais dentro de outras estruturas condicionais. Isso é. Você vê que aqui está encadeado, né? Esse if aqui, olha, está encadeado dentro de um outro if-else aqui, tá vendo? Esse if-else aqui está encadeado dentro de outro if-else. Então, eu encadeei, né, vários if-elses aqui, né? Tem esse cara aqui, tem esse cara aqui, tem esse cara aqui. São três camadas, né? Três níveis, né, de if-else estão colocados aqui no código, né? Mas, uma coisa que a gente pode utilizar, ao invés de fazer encadeamentos assim, é utilizar uma construção chamada elif. Elif, ele substitui um par else-if, tá? Então, assim, a ideia eu vou trocar esse cara aqui todo, olha, por um elif, tá? E aí nosso código vai ficar muito mais simples assim, quer ver? A ideia básica é essa, tá? É a gente poder, né, fazer a substituição de um else e um if por um elif. Então, olha só aqui, olha. Eu quero calcular, né, as raízes de uma expressão de segundo grau, certo? Aqui primeiro eu verifico se o delta é negativo. Porque se é negativo, eu vou imprimir para o usuário. Vem cá, essa equação aqui não tem, né, raízes reais. Se não, né, se tiver raízes reais, eu vou verificar se o delta foi igual a zero. Se o delta for igual a zero, eu só tenho uma raiz real, então eu vou calcular só R1 aqui. Se o delta for maior do que zero, né, aí eu vou, né, calcular duas raízes reais. Você vê que aqui tem cadeado, né? Tem duas expressões de if-else encadeadas aqui, né? Tem esse cara aqui, tem esse cara aqui. Mas uma opção que a gente tem é trocar esse else if aqui por um elif. De forma a ficar assim.
Tá vendo como a coisa agora não vai criando uma barriga para a direita? Né? Eu coloco aqui vários elifs aqui, e no final eu coloco um else. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui no nosso código, olha só. Eu vou trocar esse else if aqui para um elif, né? E aí eu vou poder colocar esse cara aqui todo para a direita, assim, certo? E vou trocar esse cara aqui também para um elif. E eu vou poder botar esse cara aqui todo para a direita também. Você vê como ficou muito mais simples agora o código? Eu verifico isso aqui, ó, se isso aqui for verdade. Né? Se isso aqui não for verdade, eu vou verificar se isso aqui for verdade. Mas se isso aqui não for verdade, eu vou verificar se isso aqui é verdade. Se isso aqui não for verdade, eu vou executar o else. Tá? O else é executado quando? Quando nenhum if ou elif anterior foi executado. Né? Quando nenhuma condição anterior for verdadeira. Tá, pessoal? Vê que é uma forma muito melhor de trabalhar do que fazer dessa abordagem aqui, né? Então, assim, vamos utilizar os elifs aqui nos nossos códigos, tá? Que realmente é uma solução bem mais fácil da gente entender e programar, tá? Beleza? Vamos aqui para mais um problema, pessoal. Aí eu vou querer que vocês me ajudem, porque eu não conheço essas regras aqui não, tá? Assim, quem que ganha de quem aqui, tá? Duas pessoas, J1 e J2, jogam pedra, papel e tesoura. Isso aqui não é da minha época, tá, pessoal? Por isso que eu posso me perder nesse exercício aqui, tá? Escreva um programa que leia... Lucas, na minha época era só para o ímpar 0 e 1 só. Escreva um programa que leia a jogada de cada pessoa, né, do J1 e J2. Determine quem é que ganha, ou se há empate. E imagino que empate é quando os dois jogam a mesma coisa, né? Falam, os dois jogam pedra, os dois jogam papel, os dois jogam tesoura, certo? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui. J1 vai ser igual. Não vai ser inteiro, né? Vai ser um input, no que o cara pode digitar aqui, ou pedra, ou papel, ou tesoura, certo? Então, assim, informe sua o quê? Sua jogada? A jogada. Certo? J1, J2. Certo? Aí vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Eu primeiro vou verificar se há empate, né? Vou botar assim, olha. Esse vai ser assim que o pessoal vai fazer, tá, pessoal? Mas assim, se J1 for igual a J2, então eu vou imprimir aqui, print, empate. Certo? Aí ele if, né? Aqui eu vou colocar mais uma condição. Certo? Vou verificar aqui, olha, se J1 for igual a pedra, and J2 for igual. E sempre é legal a gente colocar, né, parênteses. Não porque, assim, a gente pode até deixar sem parênteses, tá, pessoal? Mas assim fica mais legível, né? Assim o programa fica um pouquinho mais legível. Quem é que ganha de pedra, pessoal? Eu não sei, eu confesso que eu realmente não sei. Papel. Papel? Vamos botar aqui. J2 ganhou. Certo? Aí ele... Se J1 foi igual a tesoura, J2 for igual... Quem que ganha de tesoura? Pedra. Eu vou botar aqui de novo, ó, print ganhou. Você vê que eu posso até colocar um hora aqui para ligar esses dois caras, porque nessas duas condições aqui, J ganhou, né? Desculpa, J2 ganhou.
Elif, J1, aí o outro é o que mesmo? É papel, né? Papel. End, J2 foi igual. Qual é a condição aqui para o J2 ganhar? Tesoura, professor. Tesoura, tá? J2 ganhou. Eu confesso que eu não sei se o pessoal fez assim, não, mas eu coloquei todas as condições, né, para o J2 ganhar. Né? Faltou 2 pontos aqui. E aqui o else vai ser, né, J1 ganhou. Isso se o J1 assim, se o J2 ganhou, né, assim, essa aqui é uma condição para o J2 ganhar, essa aqui é outra condição, essa aqui é outra condição. Então, assim, eu coloquei todas as condições para o J2 ganhar. Né? Mas se ele chega nesse else aí, quer dizer que o J2 não ganhou nenhuma das condições que a gente colocou. Então, eu coloquei J1 ganhou. Eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que isso resolve, né? Também acho, professor. Então é. Vê o seguinte, olha só. A gente pode fazer assim também, pessoal. Olha só. Eu posso ver que assim, ver que aqui eu estou fazendo a mesma coisa. J2 ganhou, J2 ganhou. É tudo mesmo a saída, né? Então, uma coisa que eu posso fazer é a seguinte, ó, colocar isso aqui, olha, entre parênteses, né? E aí que eu vou fazer, olha só. Eu vou colocar OR aqui. E aí colocar isso tudo entre parênteses. É o seguinte, olha, vou diminuir aqui para ficar mais visível para vocês, pessoal. Para o J2 ganhar, ou essa condição que serve. Uma das duas serve. Certo? Então, assim, qualquer uma das duas condições, o J2 ganha. Por isso eu coloquei o OR aqui. Mas a gente ainda pode fazer isso aqui, né? Posso ainda colocar essa aqui, né? Colocar um OR aqui. Um OR aqui. Para que colocar essa outra condição aqui. E aí, se isso aqui, ou isso, então o J2 ganhou. Né? E o nosso programa fica bem mais simples assim. Tá? Mas assim, o fato é que ficou muito grande aqui, né, pessoal? Então, assim, tanto faz. Você pode usar dessa abordagem ou da outra. Mas o fato é, o Elif ajudou a gente aqui, né? O Elif ajudou porque, senão, teria que colocar um if encadeado com else, né? Ficaria feio o programa. Né? Assim ficou, né? Assim resolve melhor, né? Então, assim, tanto faz você fazer assim ou você fazer dessa outra forma aqui. Certo? Opção também, não sei se o Python aceita isso, pessoal, agora eu fiquei em dúvida, seria a gente fazer isso aqui, ó. Aí não vai aceitar, não. Vai colocar, assim, se é uma forma melhor da gente organizar o código, né? Botar uma condição embaixo da outra, né? Mas o Python não vai deixar, não. É porque, assim, eu programo em outras linguagens, né? E as outras linguagens aceitam, o Python que não aceita. Tá? Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver aqui a solução aqui do... Ele ainda converteu aqui, né? Para minúsculo ou maiúsculo, né? Ele fez essa conversão aqui, eu acho legal colocar essa conversão aqui, tá? Aqui no caso, assim, a gente colocar aqui Lauer. Por quê? Porque eu não sei se o cara vai digitar pedra com P maiúsculo, papel com P maiúsculo. Então, assim, esse cara aqui já converte tudo para minúsculo, né? Então, assim, é bem melhor a gente fazer essa condição aqui, né? Ah, olha só, tá aqui, né? Ele fez aquela minha segunda solução, tá vendo? Ele verifica assim, se J1 é igual a pedra e J2 é igual a tesouro, isso aqui é uma condição para o jogador 1 vencer. Eu que eu fiz o contrário, né? Eu verifiquei a condição para o J2 vencer, né? Ou o J1 é igual a papel, o J2 é igual a pedra. Essa aqui também é a condição para o J1 ganhar.
ou J1 é igual a tesoura, ou J2 é igual a papel, você quer uma terceira condição para o jogador 1 ganhar. Tá? Então, isso aí é um programa que é válido também, tá? Mas você vê que mesmo assim o Elif ajudou bastante, porque, principalmente se você for fazer dessa forma aqui, né? Se você for fazer dessa outra forma aqui, né? Colocar, né, vários um debaixo do outro, né? O Elif vai ajudar bastante, porque você vai ficar, senão você teria vários if else encadeados, certo? Aí ficaria meio bagunçado o código, né? Dúvidas, pessoal? Não. Tranquilo, né? Tá bom. Então tá aqui, né? J1, J2, os casos e tudo mais. Aí vamos lá, pessoal. Vou resolver mais esse aqui hoje, tá? Aí, assim, os outros eu deixo para a gente fazer na próxima aula. Tem vários outros aqui, né? Eu deixo para fazer na próxima aula, na aula de quarta-feira, tá? Então vamos lá. Anos bissextos são definidos da seguinte forma, né? Anos divisíveis por 400 são bissextos. Isso aqui é uma novela, né? Esse exercício aqui, porque as regras são inúmeras, né? Anos divisíveis por 100, mas não por 400, não são bissextos. Anos divisível por 4, mas não por 100 são bissextos. Todos os outros anos não são bissextos, né? Então, assim, escreva um programa para informar, né, dado um ano, né, se esse ano é bissexto ou não. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Então, assim, ler aqui do usuário o ano, né? Ano é igual a int, é o inteiro dessa vez, né? Input, informe o ano. Certo? Então, vamos ver aqui, olha só. Se o ano ele for divisível por 400, como é que a gente faz para verificar se não é divisível por 400? Eu pego o ano, né, vejo o resto da divisão de 400 e verifico se é igual a zero. Né? Nesse caso aqui, o ano é divisível por zero. Por 400, aliás, né? Porque aqui no caso eu dividi por 400 e sobrou zero, certo? Então é divisível por 400. Então, assim, aqui, nesse caso, eles são bissextos, tá? Então, vou imprimir do usuário aqui, ó. Bissexto. É assim que escreve? Bissexto, assim mesmo. Certo? Elif aqui, ó. Agora o Elif. Elif. Anos divisíveis por 100. Anos divisíveis por 100, mas não por 400, não são bissextos. Então, o que eu vou verificar aqui? Se o ano for divisível por 100 é igual a zero, eu vou imprimir aqui não bissexto. Aqui tá certo, pessoal? Porque assim, olha só, eu estou verificando o seguinte aqui, olha, aqui a condição para ele não ser bissexto, ele tem que ser divisível por 100, mas não por 400. Então, tá certo eu colocar aqui, dizer de cara que ele é não bissexto, ou é necessário eu colocar isso aqui também, olha só. Mas não por 400. Olha só, isso aqui é condição para ele não ser divisível por 400. Minha pergunta para vocês isso aqui é necessário? Eu creio que sim, professor. Você crê que sim? Sim, porque no caso, se a gente colocar só por 100, ele ainda pode ser divisível por 400. Pois é, dona, mas olha só. Eu estou verificando se ele é divisível por 400 aqui, olha. Se ele cair nesse elif, eu já sei que ele não é divisível por 400. Ah, entendi. Você entendeu? Então, assim, aqui, quando ele chega aqui, eu já sei, divisível por 400 ele não é. Então, eu não preciso fazer essa comparação, tá? Aqui eu só preciso fazer essa comparação porque eu já sei que ele não é divisível por isso aqui, porque senão, se ele fosse, ele teria caído aqui já.
certo? Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Anos divisíveis por 4, mas não por 100, são bissextos. Então, novamente, vou verificar se é divisível por 4, tá? Então, botar aqui, ó, ELIF, né? Ano, essa divisão de ano por 4, né? Sobra 0. Nesse caso, eu vou dizer que o ano é o que mesmo? Hein? O ano é bissexto nesse caso. Tá? Vê que uma condição ele tem que ser divisível por 4, mas não por 100. Mas eu já sei que ele é não por 100 se ele cair aqui, porque se ele fosse divisível por 100, ele caído aqui, ó. Certo? Aí todos os outros anos são não bissextos. Não são bissextos. Então, né, else. Vou botar aqui. Não bissexto. Certo, pessoal? Simples, né? Relativamente simples, né? Então, assim, esse elif quebra um galho, né? Porque, assim, se eu tivesse que colocar um else if aqui, dependendo, assim, do número de else's encadeados, ia ficar... O código ia ficar crescendo para a direita, né? Daqui a pouco eu estava programando nessa área aqui, né? Aí o else if ajuda, quer dizer, o elif ajuda a gente a deixar tudo um debaixo do outro, né? Tá? Então, lembrando, o elif quer dizer else e if ajuntados, né? Concatenados, tá? Beleza? Vamos ver aqui a solução aqui do professor. Não, está aqui, olha. Verifica se é divisível por 400. Né? Se não for, vou verificar se é divisível por 100. Se não for, vou verificar se é divisível por 4. Daqui, né, cada uma das condições sendo impressas, tá? Então, está aqui, ó. Bissexto, não bissexto. Certinho, igualzinho ao nosso programa. Aliás, eu não fiz essa verificação aqui, né? Se o ano for menor do que 0, se não estava ainda anunciado, não, a gente pode botar aqui, né? Tá aqui, ó. Se ano for menor do que 0, eu vou dizer que, né, print ano inválido. E aqui eu vou ter que colocar um elif. Então agora eu vejo que ficou vários elipses aqui encadeados, né? Tá bom? E assim, o Leandro está falando aqui, né, que assim, nesses dois casos aqui, olha, por exemplo, aqui tem não bissexto e não bissexto. Ele está perguntando aqui, vem cá, nesse caso a gente consegue juntar, né, as condições, e aí ele vai fazer aqui uma maracutaia aqui que eu nem vou prestar atenção aqui para deixar tudo, colocar tudo assim, colocar só um elif, tá vendo? Mas aqui está colocando aqui, quando é que ele é bissexto? Quando o ano ele é divisível por 400, ou quando o ano é não divisível por 100 e ao mesmo tempo divisível por 4. Então, assim, essa aqui é a condição para que ele seja bissexto, tá? Seguindo aqui o enunciado, né? Tá? Mas, assim, o que eu quero mostrar, na verdade, é que dá para fazer assim, né? Ao invés da gente imprimir aqui, olha, aqui tem um código para imprimir esse bissexto, né? Aí a mesma coisa está sendo colocada aqui, vê se tem código repetido, né? Esse cara aqui é repetido com esse, e esse cara aqui é repetido com esse. Se você não quiser isso, você pode utilizar essa abordagem, mas eu acho essa abordagem aqui menos legível para o usuário, né? Eu acho essa abordagem aqui melhor, porque ela é mais legível. Ela deixa mais lógica, assim, qual é a lógica por trás, né, de se estabelecer que é ano bissexto ou não, tá? Mas alguém podia achar isso aqui melhor, né? Não existe certo e errado aqui, tá? Como eu falei, né, para fazer um programa, você pode, né, usar a abordagem que você quiser, contanto que no final, né, o programa ele se comporte da forma como está a especificação, da forma como você queira, tá? Bom? Então, tá aí alguns exemplos. E tá aí, pessoal, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Isso aqui vai levar algum tempo, isso aqui é um programa que é demorado, ó, vários LCIFs aqui. Pôr de renda aqui no Brasil é um troço que é super complicado, então, dar esse rolo todo aqui. Assim, diferentemente dos outros professores, eu gosto de programar as soluções com vocês, né? Assim, muitos professores, eles mostram os slides, né? Assim, não saem programando.
Eu prefiro programar com vocês aqui, né? Utilizando aqui meu editor de texto aqui. E é por isso que minha aula aqui, ela costuma demorar mais um pouquinho. Mas a gente divide nessa aula que eu apresentei e fui até aqui. Aí na próxima aula a gente sai aqui adiante, tá? Falar de imposto. E aí mostro os outros exemplos aqui também, tá bom? Beleza, pessoal? Mesmo assim, já dá para vocês irem solucionando lá os trabalhos. Valeu, Lucas, valeu. Eu vou colocar aqui, olha. Vou colocar já o trabalho aqui para vocês. Aliás, nem sei se já está lá. Já está o trabalho já? Lá? Encadeado está aqui já. Eu adicionei, professor. Você adicionou, Rafaela? Legal, obrigado. Então tá aqui, certo? A partir de meio-dia, eu vou só antecipar aqui, né, para eles poderem fazer já a partir de agora, certo? Beleza, pessoal? Então, assim, vão praticando aí. E aí, na próxima aula, eu vou continuar os slides. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação aqui aos exercícios que vocês forem fazendo, né, vocês podem tirar comigo na aula de quarta-feira, tá bom? Beleza, então? Então tá, pessoal. Então, até quarta-feira, viu? Obrigado pela presença de vocês aí. Tchau, professor. Até quarta. Tchau, valeu. Até quarta. Tchau, tchau. Até, professor. Até, valeu. Tchau, tchau.